Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo encontro sobre o tema Finanças e Espiritualidade. Se porventura você não assistiu o primeiro, recomendamos que você volte, porque ao longo dessa série nós vamos dando passos importantes para conectar esses dois temas. E quando nós falamos de finanças e espiritualidade, há um equívoco que muitas vezes faz parte do senso comum, que é o afastamento das coisas materiais produz a aproximação das coisas espirituais. Como se, ao nos afastarmos de algo, nós estivéssemos necessariamente nos aproximando de outro. No caso das coisas materiais, da riqueza, do dinheiro, isso simplesmente não é verdade. Em primeiro lugar, porque a gente não pode pensar que Deus fez uma pegadinha, que ele deixou uma coisa no mundo que simplesmente vai servir como pedra de tropeço, só para as pessoas tropeçarem. Se as riquezas materiais tivessem como único propósito nos afastar do desenvolvimento e do crescimento espiritual, por que Deus as colocaria na Terra? Somente para ter um obstáculo, um problema? Não faz muito sentido. Quando nós pensamos na riqueza, se ela existe no mundo, se Deus permite que ela existe, é porque ela tem um propósito, ela tem um sentido, ela tem uma direção. Tudo que existe na criação, desde as mais ínfimas coisas até as mais grandiosas, tem um propósito, tem uma direção, tem um sentido para a sua existência. E as riquezas materiais não poderiam fugir a essa regra. O dinheiro não é algo que transforma as pessoas. Muito pelo contrário. O dinheiro amplifica aquilo que nós somos. Quem de nós já não teve um parente, um conhecido, um amigo que diante de uma quantia a mais que a pessoa ganhou, uma posição, uma promoção, uma situação mais confortável, começou a expressar comportamentos de uma maneira mais intensa. E se a gente for lembrar da história dessa pessoa, normalmente não são comportamentos novos ou totalmente diferentes. Porque o dinheiro, ele não nos transforma. Ele amplifica aquilo que nós temos. Se temos coisas boas, responsabilidade com a sociedade, com o próximo, o dinheiro vai fazer com que nós intensifiquemos essa postura no mundo. Se, por outro lado, nós nos preocupamos com os prazeres, com as sensações, com o egoísmo, com o orgulho, o que o dinheiro vai fazer vai ser intensificar isso na nossa vida. Ele não vai transformar, criar algo novo, ele vai ampliar. É como se fosse uma lupa colocada sobre as nossas características pessoais, sobre aquilo que nós temos de fato, sobre aquilo que nós trazemos no íntimo da nossa alma, sobre a maneira pela qual pensamos e sentimos. O dinheiro vai possibilitar que aquilo se torne mais intenso na nossa relação com as pessoas, com as circunstâncias. Por isso nós não podemos pensar em afastamento das coisas materiais, da riqueza, do dinheiro, como sendo necessariamente conquistas espirituais, conquistas morais. Até porque existem pessoas que vivem em palácios e que são exemplos de humildade, são exemplos de abnegação, que buscam se desenvolver, que buscam contribuir. E existem criaturas na sarjeta que são poços de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Não é a presença ou a ausência de recursos materiais que vai definir o nível da nossa espiritualidade. Nós precisamos afastar essa concepção de uma vez por todas, porque isso cria filtros. Às vezes a gente olha uma pessoa andando na rua, com o cabelo desgrenhado, as vestes rotas, sujas, a gente pensa assim, poxa, mas fulano é muito humilde. Às vezes não é humilde não, às vezes é só desleixado. A pessoa simplesmente não cuida, não tem a disciplina. Isso não é uma regra geral. Mas nós não podemos conectar as virtudes morais com expressões externas, porque nem sempre nós conseguimos enxergar essas virtudes
somente olhando a aparência ou a posse das pessoas. Existem criaturas que têm grandes fortunas e que dedicam esses recursos ao desenvolvimento, à educação, ao progresso, à saúde. Todas as vezes que nós vamos falar de finanças, lembremos que as expressões externas, elas não definem o nosso íntimo. E, aliás, trazem alguns problemas. Porque quando nós conectamos aquela imagem que a gente tem, não, a pessoa que ela é rica, que ela tem posses, então ela é orgulhosa, ela não se preocupa com os outros, nós começamos a nos relacionar com isso. E nós nos afastamos disso, não porque isso vai trazer um crescimento, um desenvolvimento espiritual, mas porque a gente não quer aqueles problemas que a gente conecta com a presença de recursos. A única pobreza que nos aproxima das virtudes espirituais é a pobreza de orgulho, de vaidade, de melindres, de preconceitos, de egoísmo. Quando a gente está com escassez dessas coisas, de fato, nós estamos nos aproximando de conquistas espirituais. Mas a escassez desses elementos podem se dar tanto dentro de um contexto de escassez de recursos materiais ou de grande abundância de recursos materiais. Por isso, lembremos-nos sempre que quando nós estamos falando de espiritualidade, não é o afastamento das coisas do mundo que vai garantir que nós estejamos crescendo espiritualmente. Muito pelo contrário. Às vezes as oportunidades de exercer a caridade vão despertando esses elementos na gente. Eu vou contar um caso pessoal. Há alguns meses atrás, eu estava caminhando pelas ruas de uma grande cidade do Brasil, estava caminhando com as minhas duas filhas e a gente encontrou ali uma pessoa que estava pedindo esmola na rua. E as duas filhas chegaram e falaram assim, papai, tem alguma coisa que a gente possa dar para essa pessoa para ajudar? Eu olhei na carteira, tinha ali uma nota de R$2, tirei e falei assim, olha, vocês vão e entregam para essa pessoa. E aí elas foram, chegaram lá, entregaram. Eu fiquei de longe olhando, mas percebi que a conversa estava demorando um pouco mais. Em dado momento, as minhas duas filhas se ajoelharam, tomaram as mãos daquele senhor e ficaram ali durante alguns instantes. Eu achei aquela cena curiosa e quando elas chegaram eu perguntei, escuta, o que aconteceu ali para vocês terem parado aquele momento? Elas falaram, não papai, é porque ele me disse que ficou tão grato com aquele recurso que a gente tinha oferecido, porque até aquela hora ele não tinha conseguido almoçar, que ele queria fazer uma oração de agradecimento. E perguntou se a gente poderia orar com ele. Então a gente sentou ali e a gente orou com ele em agradecimento pela possibilidade daquele recurso que ia permitir que ele se alimentasse. Então, quando nós pensamos nisso, essa experiência foi muito marcante para mim, porque me mostrou que através de poucos recursos materiais, nós podemos ter grandes lições espirituais. Eu confesso que, diante da situação, eu me sinto um devedor daquele senhor, porque ele proporcionou para as minhas filhas uma experiência que dinheiro algum poderia pagar. A experiência da gratidão. Através daqueles R$2 que serviram de começo para aquela experiência, nós tivemos ali algo que foi profundamente marcante para mim e também para as minhas filhas. Então, nós podemos utilizar recursos materiais para aliviar a dor do semelhante, para crescer espiritualmente, para desenvolver experiências que nos conectem com o outro, que façam a gente ter uma visão mais profunda da nossa existência. Por isso, nesse segundo encontro nosso, nesse segundo episódio, a coisa mais importante para a gente ter em mente não é o afastamento das coisas materiais que nos garante espiritualidade. Se não é isso, o que é? É o uso adequado e para isso nós vamos deixar para o nosso próximo episódio para que a gente possa adentrar em profundidade essa temática.